Olá, pessoal, tudo bem com vocês, alunos? Aqui é o professor Márcio Zaparoli. Mais uma vez, estou vindo aqui gravar esse vídeo especial para vocês. É um vídeo que estou fazendo de minha espontânea vontade para contar um pouquinho para vocês sobre o funcionamento do RStudio. Como é que nós vamos lidar com esse software para vocês treinarem, aprofundarem os seus estudos, né, realizarem. Uma hora vocês vão ter que fazer TCC, ou enfim, dependendo do trabalho que vocês tiverem, enquanto futuros economistas, também vão precisar lidar. Então vamos lá, né? Deixa eu apresentar aqui minha tela para vocês observarem como vai ficar aqui. Ok. Pessoal, essa aqui então é a carinha do RStudio. Lembrando mais uma vez que você baixa, faz o download do software R e do software RStudio. O RStudio, ele é uma máscara para a gente lidar com o software R. É essa carinha que vocês estão vendo aí, tá? Esse é o RStudio. Quando você faz o download, instala tudo, ele vem na cor branca, né? Eu ajustei aqui o meu de uma forma que ficasse melhor para mim, para não doer a vista, porque eu passo muito tempo aqui. Então, coloquei o fundo escuro. Tá? Mas a única diferença do que vocês tiverem aí vai ser essa. Bom, pessoal, então, feitas essas considerações, como que o R entende, né? E eu estou disponibilizando para vocês também um material extra para vocês treinarem, né? E ele é um arquivo .r. Quando você abrir aquele arquivo, ele já vai carregar o script da aula. Né? No caso aqui chama exemplos aula 1. Tem aula 2, aula 3, 4. Né? Mas vamos tratar aqui da 1 por enquanto. O R ele entende o quê? Que quando você coloca um hashtag no código, isso diz para ele que é uma anotação que você está fazendo. E que ele não deve interpretar isso enquanto uma função matemática, estatística ou de programação. Isso é apenas um comentário que a gente faz no código. Então aqui eu tenho Unicesumar, curso de economia, disciplina econometria, professor Márcio, aula 1. Aí vejam que aqui na linha 10, né, aqui eu já tenho um código, uma função para ele executar. Né? Essa função, ela simplesmente limpa toda a memória que tem no R. Né? Às vezes vocês estão trabalhando com uma aula, terminou, volta depois no outro dia e tudo está carregado lá dentro da memória do R. Ele consome memória do seu computador quando faz isso. Né? E às vezes pode dar conflito entre uma variável que você carregou na memória e de repente em uma outra aula você utiliza esse mesmo nome de variável para uma outra coisa. Aí dá problema. Então, a gente sempre inicia, né, os códigos de programação fazendo essa limpeza aqui na memória. Tá? Como que eu rodo ou como eu executo, né, essa linha de comando? Eu posso simplesmente selecionar aqui com o mouse e clicar no botãozinho Run aqui em cima. E aí, ó, observem que apareceu aqui nesse quadrante de baixo, né, o que foi executado. Então eu tenho no quadrante esquerdo de cima o meu código de programação, onde eu escrevo todas as funções, e aqui no quadrante de baixo eu tenho o resultado, né, ou a resposta que o R me dá. Ok? Bom, o que mais que eu posso fazer? Eu posso simplesmente deixar o cursor aqui no início da frase e apertar o Run, ele executa. Posso clicar no meio dela, em qualquer lugar, e clicar no Run, ele executa, ou melhor ainda, eu posso fazer qualquer uma dessas opções e em vez de apertar o Run, eu dou o comando Ctrl Enter. Esse é o meu preferido, né? Mas cada um tem o seu jeito. Eu prefiro assim porque eu não preciso tocar no mouse e perder tempo achando aqui onde que é o botãozinho que eu vou ter que apertar no meio de tudo isso. Tá? É o mais prático, mas cada um tem o seu jeito. Muito bem, então feito isso, pessoal, o R ele trabalha com algumas bibliotecas que são, posso entender que são programas que vão
apresentar uma forma de trabalhar com os meus dados estatísticos. Então, essas bibliotecas, eu preciso instalar elas na memória do R, e aí isso fica salvo no seu computador. Você faz isso uma vez só na vida, depois não precisa mais, tá, pessoal? Então, ficou salvo lá. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, ó, próximo comando, ó, instalar as bibliotecas no R. Install packages. Estou dando aqui instalar a biblioteca rzoln-test. Então, no código que eu escrevi, você vai precisar apertar uma vez só. Vou dar Ctrl Enter. Vejam onde está piscando ali o cursor. Olha só. Foi parar lá embaixo. Então agora ele vai fazer o download da internet. Tem que esperar um pouquinho aqui, né? Observem que, ó, aqui aparece esse sinal vermelhinho. Então ele está dizendo assim, ó, espera aí, né? Estou processando ainda. Agora terminou. Então, tá aqui, ó. Essas 3 linhas brancas me diz que foram instaladas as bibliotecas. E agora, para instalar as bibliotecas, muito bem, eu preciso agora carregar elas ou ativar elas, porque é o que eu vou utilizar nesse script da aula 1. Olha só então, aí o comando, né, vai abaixando aqui porque eu mexo na rodinha do mouse, tá, pessoal? Você pode fazer isso aqui, ó. O comando para carregar a biblioteca é simplesmente chamar ela, library, e o nome da biblioteca. Então, veja só, vou dar Ctrl Enter uma vez, carregou o pacote, 2, 3, foi. Você pode fazer isso tudo de uma vez, né? Ficar apertando rapidinho ou esperar, depende do poder computacional do seu computador aí. Meu computador do professor já está meio velhinho assim, então eu vou às vezes devagarzinho. Bom, muito bem. Agora carreguei tudo isso, estou pronto para executar os meus cálculos estatísticos aqui, econométricos, né? Então aqui nessa aula 1, né, eu não vou comentar cada aula, tá, pessoal? Vou só passar o basicão para vocês. Na aula 1, nós vamos criar algumas variáveis que nós vamos utilizar no nosso modelo de regressão. Então, eu vou seguindo a ordem do script, né? Ctrl Enter, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Notem que agora apareceu alguns campos aqui no meu quadrante direito. Então eu tenho as variáveis x1, x2, x3 e y que eu criei. O que são essas variáveis? Elas estão no formato numérico. Observem aqui, ó, numérico. Então elas são um vetor que vai da observação 1 até a 200. E aqui estão os valores dessas variáveis. Tá? Então eu criei assim 200 observações para a variável x1, 200 para x2 e assim sucessivamente. E eu que atribuí esse nome, né? x1, x2, eu poderia ter colocado qualquer outra coisa aqui. Carro, despesa, renda, etc. Bom, vamos seguindo aqui, né? No exemplo, eu posso agora, essas variáveis estão soltas na memória do R, e eu posso colocá-las dentro de uma caixinha que eu vou chamar de data frame. Né? Então, ali eu armazeno elas nesse data frame, que eu vou dar o nome de dados. Eu posso, mais uma vez, inventar esses nomes. Então, eu estou dizendo aqui, ó, na linha 39. Dados, o que tem dentro do dados? Ó, setinha para a esquerda. Tem o data frame, que é composto pelas variáveis y, x1, x2 e x3. Vamos carregar ele, vamos rodar. Olha só, apareceu aqui no meu lado direito, ó, dados agora. Se eu der 2 cliques aqui, ele abre uma aba com essas variáveis todas. Né? Mas não vou correr aqui porque são muitas coisas, né? 200 observações. E aí foge o nosso objetivo. Vamos voltar aqui. Aula 1. Bom, e se eu quiser ver as 6 primeiras linhas desse data frame, eu posso usar o comando head. Olha só, ele me apresentou aqui. É semelhante a eu clicar 2 vezes aqui do lado direito, né? Mas aqui ele me mostrou de uma forma mais simples, mais sucinta. E aí vamos fazer então nossa primeira regressão linear. Olha, regressão linear do modelo 1. Está escrito aqui no código. Eu chamei então de modelo 1. O que significa modelo 1? A regressão linear de y
O til significa o quem está regredindo, né, sobre y, que é x1 mais x2, ou seja, x1 e x2. E aonde está essa informação dos dados? Então, eu coloquei aqui data, né? E agora eu vou dizer aonde é que está essas informações no meu data frame chamado dados. Fica um pouquinho redundante aqui, né? Data igual a dados, mas acontece às vezes. Então, vamos rodar essa linha e vou pedir o comando summary modelo 1, que é o quê? O resumo do modelo 1. E ele me apresenta aqui no campo de baixo todos os betas que nós estimamos, né? Aqueles testes T que costumamos fazer e assim sucessivamente. Bom, pessoal, então vejam, né? Ó, a equação que foi estimada, a análise de resíduos, mediana, terceiro, primeiro quartil, valor máximo, mínimo, os coeficientes, né? Tá aqui o beta, ó, intercepto, x1, x2, erro padrão, etc. Isso aqui eu discuti tudo com vocês na nossa primeira aula, tá? Se tiver dúvida, volta lá no slide, tem lá explicando o que é quem aqui. Okay? Então é assim que nós vamos trabalhar. O objetivo de vocês não é aprender essa programação, mas eu estou fornecendo isso para vocês terem esse contato com a prática e observarem, já criarem essa visão de que, olha, é assim que a gente faz, né, na academia, né, na prática, no mercado de trabalho, enfim, e aqui que eu consigo os meus betas. Então eu vou fazer o meu estudo pessoal para fixar isso, né, entender como que a gente faz, né, constrói os modelos econométricos. Tem gráfico, professor? Vamos ver se tem um gráfico aqui para a gente. Depois vocês vão lendo todos esses comentários que eu coloquei, tá? Resolvam o script do começo ao fim, vão fazendo por etapas. Tá? Eu estou aqui pulando algumas coisas por conta do tempo. Então, olha só, no final vai ter uma parte que vocês vão fazer um histograma dos resíduos da regressão. Eu fui processando, dando Ctrl Enter, e olha, ele foi gerando e me fez esse gráfico aqui, no meu lado direito inferior. Tá? Olha só, né? Aqui eu tenho a distribuição normal e a curva gaussiana, né? Essa linha em azul. Tá meio chatado aqui, né? O desenho. Como que eu faço? Posso clicar aqui no Zoom. E aí ele abre uma janelinha com essa imagem, olha só. Aí eu ajusto, faço minha análise, vi, ok, legal. Posso copiar, ó, copia a imagem, cola no arquivo Word, etc. Né? Um dia vocês vão fazer o TCC, né? Então tem que ter essas coisas, enfim. Tem uma outra opção também, ó. Aqui no próprio R eu posso regular, tá vendo que são 4 caixinhas aqui, né? 4 quadrantes. Eu posso regular a altura que eu quero, ó. Tá? Eu costumo deixar na metade, fica meio a meio, né? Ou quando tem alguma exceção, né, eu não quero apertar o zoom, posso apertar aqui, ó, no cantinho. Ele estica lá em cima, ó. Depois ele volta. Tá? Ou até minimizar. Aí, ó, não consigo ver mais nada. Ok? Do lado esquerdo é a mesma coisa, tá, gente? Você consegue ajustar isso aqui do jeito que você quiser. Tá? Quero agora contar um outro detalhe para vocês. Vamos aqui, por exemplo, da aula 2. Então, vamos supor que você carregou lá o seu R, e aí ele apareceu como está aqui para nós na tela, e você quer trabalhar a aula 2. Tem um monte de informação salva na memória do R. Vou limpar ela, né, para não dar conflito com alguma coisa que eu deixei lá na aula 1. Então, tá aqui o meu comandinho, rmlist, Ctrl Enter, olha só, acabou de limpar tudo aqui, né, pessoal? Só que ainda ficou aqui o gráfico. Então, como é que eu limpo isso também da memória? Tem uma vassourinha aqui no cantinho, ó. Apagar todos os gráficos. Aqui, no meu console, onde sai a resposta do R, também ficou esse monte de coisa aqui escrito, né? Também vou limpar. Então, vassourinha aqui, ó. Ou Ctrl L, olha que legal. Eu só deixei o mouse em cima, ele me mostrou o atalho. Limpou tudo. Pronto, agora posso ir para a aula 2, então. Aí,
Vou instalar as bibliotecas necessárias, né? Não vou fazer isso aqui agora, porque já está no meu computador salvo, mas eu preciso carregar as bibliotecas aqui, né? E aí você vai fazendo uma por uma, né? Etc. Espera ele processar. E aí vai. Não vou carregar todas porque não convém agora aqui para o vídeo, tá, pessoal? O que eu quero destacar para vocês é o seguinte. Lá no script da aula 1, eu criei aquelas variáveis que nós chamamos de x e y. Só que, na prática, nem sempre é assim. A gente quer analisar os dados da economia, não é? Então, eu vou lá montar um banco de dados no Excel, né? E aí eu preciso importar esse banco de dados aqui para o R. Como é que eu vou fazer isso? Então, olha só. Nós temos lá o material do livro, né? E ele fornece os scripts do livro e o banco de dados do livro. Então, eu preciso dizer para o R aonde está salvo aquele arquivo do Excel. Lá no meu computador. Então, tá aqui essa linha de comando, ó, importando o arquivo dados resposta qualitativa.csv. Onde é que está salvo esse arquivo no meu computador? No meu aqui, professor Márcio, tá, ó, em C, dois pontos, user, Márcio, barra documentos, e aí vai, né? Tem um monte de subpastas lá que eu criei. Ok. Só que aí você, quando chegar na tua casa ou no polo, você precisa ajustar isso aqui também. Colocar lá onde você salvou esse arquivo. Tá? Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Eu vou abrir aqui ó, essa pasta onde eu salvei. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou abrir a pasta e preciso compartilhar aqui essa imagem. Deixa eu alterar a janela para vocês verem. Foi. Então tá lá a pastinha do meu computador. O meu tá aqui. Unicesumar, econometria, ano de 2024, unidades do livro, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Nossa aula 2 está na unidade 2. Então, aqui dentro, ó, tá o arquivo de Excel que eu vou importar lá no R, tá? Como é que eu vou fazer? Tem que decorar tudo aquele monte de caminho? Não. É só você clicar aqui nessa barra do Windows, né? E aqui ele aparece todo o caminho, ó. Só dá Ctrl C que ele salva. Caso no seu Windows, eu não sei a versão, não tenha essa barrinha, você pode vir aqui, ó, clica com o botão direito no arquivo, vai em propriedades, aqui, ó, C2 pontos, ó, local. C2 pontos, users, parará, todo esse caminho. Aí dá Ctrl C aqui que ele copia, tá? Bom, vamos voltar lá para o R agora que eu já fiz isso. Deixa eu alterar aqui de novo a janela de compartilhamento. Ok, voltamos lá para o R. Então vou colar aqui, né? Vou apertar um Enter aqui, ó, para ele criar uma linha. Ah, pessoal, cuidado, tá? Qualquer coisa que vocês escrevem aqui nesse campo de cima vai alterar o script, tá? Então, apertou sem querer ali um botão, dá para dar Ctrl Z que ele volta, né? Caso você não saiba onde está o erro. Mas você pode bagunçar as coisas aí, então cuidado. Então, eu vou dar Ctrl V para ele colar e tá lá ó, o caminho do meu computador. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? Quando o R importa as coisas aqui na programação, essa barrinha é ao contrário. Olha aqui na linha em amarelo. Né? É diferente, né? Nós estamos importando a barrinha de um lado, não vou fazer na câmera porque às vezes está espelhado, né? E no R ele entende de outro lado. Então você tem que alterar tudo isso aqui, ó, para a forma como o R entende, uma por uma, vai fazendo com calma, devagar, com paciência, porque se você alterar, ó, aqui tem esse espaço, se você apagar esse espaço, já dá problema, tá? Então, essa é uma parte que não tem para onde correr, vocês vão precisar fazer isso manualmente aí no seu computador, tá, pessoal? Enfim, e aí fez, né? Opa, até eu aqui
Acabei extrapolando. Então, vamos supor que este aqui seja o caminho da minha pasta, que está selecionado. Então, vamos copiar ele e substituir aqui, ó, no script que está com o endereço aqui do prof. Tá? Então, vamos até aqui, ó, até, cuidado para não apagar o nome do arquivo, que é dados resposta qualitativa.csv. Ficou 2 barrinhas, ó, tem que apagar uma. Pronto. Cuidado também, pessoal, já dei aula dessa disciplina no presencial e o pessoal tinha muita dificuldade nessa etapa. Então, tem que ter calma, paciência, vai devagarzinho, tá? Às vezes, o que acontecia? O pessoal cometia esse erro da barra, estava do lado contrário, não dá certo. Apaguei sem querer os 2 pontos aqui, ó, não dava certo. Ou principalmente essa aspas que tem aqui no comecinho. Olha se eu apagar aspas, como é que fica, ó. Todo o código ficou amarelo aqui para baixo, ó. Então, é sinal que tem alguma coisa errada, tá? Volta lá e coloca. Então, essa é um outro detalhe importante. Feito isso, pessoal, vida que segue, toca o barco, vai dar tudo certo aí para vocês. Deixa eu voltar aqui o meu script na versão original. Aí depois pode apagar aqui, né? Então vamos carregar, dado zoom, ó, importou, deu certo, ó, apareceu aqui do meu lado direito, superior. E aí você pode ir executando, né? Faz a regressão, cria os resíduos, faz testes de normalidade, heterossedasticidade, etc. Assim vai indo. Tá? Deixa eu ver se tem mais um recado. Existe bastante tutorial, tá, pessoal? Na internet, no YouTube, vídeo explicativo para isso. Tá? Não tem como eu ensinar essa programação para vocês, senão a gente precisaria de, no mínimo, o dobro de aulas aqui para a disciplina, e aí foge do objetivo. Tá? Então, caso tenha dúvida, dá uma pesquisadinha lá, dá até para usar ChatGPT para isso, ele fornece esses códigos aqui, na maioria das vezes está certo, mas às vezes, né, se você colar aqui deu erro, né, então você já sabe. Que mais? Acredito que a equipe de mediação também esteja preparada, mas, né, em todo último caso, mande lá uma mensagem. Se não der, eles me encaminham, né, a dúvida de vocês. Tá? E é isso, pessoal. Espero que corra tudo bem aí, né, nas nossas aulas. E vamos lá, eu quero que vocês aprendam o máximo possível disso. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês. A gente se encontra nas nossas aulas. Até mais. Tchau, tchau.